Tito, o general filho de Vespasiano, como estávamos falando então, governou apenas por 2 anos. Observe que, de início, o cristianismo para os romanos era meramente um partido dos judeus, né? Um seita dos judeus. Os judeus tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinham os zelotes e agora tinham os cristãos. Então, para Roma isso não era problema. Mas algo vai começar a chamar a atenção de Roma, sabe? O cristianismo começa a crescer muito mais, começa a se expandir e atingir todas as partes do império. Já estava na Síria, já estava na Grécia, já tinha tomado a Ásia Menor, e cidadãos romanos da própria Roma já estavam se tornando cristãos. Então, Roma vai começar a perceber que os cristãos, o cristianismo é algo muito mais além do que o judaísmo, né? O judaísmo foi praticamente golpeado fortemente com a destruição do templo, né, em Jerusalém, mas a igreja não parece ter sofrido nada com isso, está atuante e forte em todo o império, né? Após a morte de Tito, né, então chega ele, né? Quem é ele? O 8º rei. Procede do 7, ele é a besta e caminha para a destruição. O 8º rei foi Domiciano. Domiciano, ele vai agora sim, a cabeça que foi ferida, ela vai ser curada, né? Domiciano, ele vai agora se voltar com todo o seu ódio, com toda a sua ira contra a igreja. Roma agora está percebendo que o cristianismo é algo muito forte e que está dominando o império. E enquanto que Roma prega que eles são o reino supremo e que César é o Senhor e Deus, o cristianismo não diz isso. O cristianismo diz que o reino é o reino de Cristo e Cristo é o rei e Senhor. Então isso começa a chamar a atenção de Roma e, na verdade, o ponto crucial que podemos dizer que vai fazer com que o imperador Domiciano jogue toda a sua ira contra a igreja e a igreja e o Império Romano então vão entrar em choque, vai ser o fato de que Domiciano vai tomar uma atitude que até então não tinha sido tomada por nenhum imperador. Nem Calígula, né, com toda a sua loucura e devassidão, nem Nero, né, com toda a sua loucura de tocar fogo em Roma, nenhum deles se chamou Deus, se proclamou Deus. Domiciano vai se proclamar Deus, Senhor e Deus. E mais, ele vai exigir adoração. Ele vai exigir que todos os imperadores, ou todos os moradores do império o adorem. Para você entender bem como isso acontecia, na verdade isso não causava nenhum impacto aos moradores de Roma, porque eles eram idólatras. Então, na idolatria, você tem um Deus, então adorar mais um Deus, isso não faz diferença, né? Então, a adoração a César, e Roma vai começar agora a investir na religião, porque sabe que se a religião, se a fé romana, o Deus romano for colocado entre todas as províncias, eles não vão ter problemas, porque as pessoas vão temer o Deus de Roma e não vão querer entrar em subversões. Então, o que vai acontecer é que Domiciano vai se proclamar Senhor e Deus. Povos que adoram outros deuses vão adorar Domiciano, ele exige que se queime incenso a ele no seu altar, pelo menos uma vez por ano. É nesse momento que vai entrar em choque com a igreja. Cristãos não vão querer fazer isso. E Roma e o imperador não vai entender isso. Mas porque eles são muito insolentes. O que é que custa chegar aqui no altar e queimar incenso? Todos os outros moradores fazem isso, os cristãos não se submetem a isso. Então, nesse momento, a igreja e o Império Romano vão entrar em choque e Domiciano vai começar uma perseguição muito mais feroz do que a perseguição que Nero fez. Dessa vez, os cristãos vão ser perseguidos em todo o Império Romano, em todo o Império. Em todas as partes, a ordem vai ser para prender cristãos que se recusam a adorar César como imperador. Essa perseguição, então, vai voltar tudo como era na época de Nero, com toda a sua crueldade e maldade. Cristãos vão ser jogados aos leões,
cristãos vão ser cortados à espada, cristãos vão ser presos e torturados. Então, Apocalipse tem que ser escrito antes disso acontecer, porque Apocalipse diz o seguinte: coisas que em breve devem acontecer. E João diz lá no capítulo 17, 5 reis caíram. Um existe, seria Vespasiano. Então, Apocalipse teria sido escrito antes da chegada de Domiciano, na época de Vespasiano. E aí você entende exatamente o propósito do livro, que foi preparar a igreja contra essa terrível perseguição que iria se abater sobre todas as igrejas em todas as partes. Ninguém estaria salvo. Então, o livro traz uma mensagem de revelação. Ele está dizendo para os irmãos o que vai acontecer. Por que vai acontecer? Quem está por trás dessa perseguição? Nós sabemos que é Satanás, né? É Satanás, é o dragão, né? Satanás tentou destruir a obra de Deus desde o Antigo Testamento, né? Na época de Esté, ele tentou eliminar o povo de Deus que iria, segundo a promessa, dar luz ao Messias mais tarde. Ele tentou eliminar por aquele decreto, todas aquelas coisas. Ele não deu certo, né? Sabemos disso. E desde o nascimento de Cristo, ele tentou, né? Herodes, né? Tentou matar as crianças, sabemos de tudo isso. O anjo de Deus interviu. E agora ele lança toda a sua fúria contra a igreja e ele vai usar o maior poder da época, né? O Império Romano, através de Domiciano. Então, Apocalipse foi escrito na época de Vespasiano, um pouco antes, né? Tito ainda ia governar por 2 anos, então a igreja teve toda essa revelação, toda essa explicação para se preparar e principalmente para saber que eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles. Jesus estava à frente da igreja. E sabendo disso, os irmãos tiveram mais força, mais confiança, mais fé para enfrentar aquela terrível perseguição que Domiciano vai jogar contra a igreja. Cristãos vão ser perseguidos, vão ser presos em todas as partes, vão ser mortos, vão ser jogados para as arenas. E era muito importante que eles compreendessem que Deus estava no controle. Não era César que era o Senhor e Deus. O Senhor e Deus era Cristo, e Deus está no seu trono, o Cordeiro está nos céus, ao lado do Deus Todo-Poderoso, e tudo está sob controle. E eles poderiam até morrer, mas o lugar no céu estaria reservado para eles. Então a mensagem de Apocalipse foi muito importante para esses cristãos. Foi muito importante para fazer eles entenderem o que estava acontecendo e fazer eles entenderem de que o Senhor estava ao lado deles. Essa mesma mensagem soa para nós hoje relevante. Diante de todas as provações e perseguições que venhamos a passar, é importante que saibamos que o Senhor está do nosso lado. Mas lembre-se de uma coisa: para o Senhor estar ao seu lado, você também precisa estar ao lado de Deus. E é triste que muitas vezes, por perseguições muito menores que essas, as pessoas abandonam, né? Pessoas abandonam a igreja, deixam de congregar, deixam de estar com os irmãos. Olha, você quer que o Senhor esteja à sua frente nessa batalha que enfrentamos atualmente? Então fique também ao lado do Senhor. Persevere na comunhão dos santos. Persevere na adoração. Persevere na igreja. Continue sua fé. Porque foi assim que aqueles primeiros irmãos venceram. O Senhor esteve ao lado deles durante toda aquela provação. Então hoje também o Senhor está ao nosso lado. Que possamos guardar a nossa fé. E então nessa aula nós vimos que o contexto histórico revela que a igreja e o Império Romano entraram em choque. O livro de Apocalipse foi escrito antes desse terrível choque acontecer e preparou os irmãos para essa grande batalha que eles enfrentaram. Qual é a batalha que você está enfrentando? Saiba que o Senhor está pronto também para nos defender. Mas é importante mantermos a nossa fé, a nossa fidelidade. As cartas que foram enviadas às igrejas, corrigindo todas aquelas correções e advertências que o Senhor fez, foi para que eles estivessem preparados para enfrentar a adversidade. Não se pode enfrentar tribulações sendo infiel, né? Então, persevere na fé e graças a Deus que temos a nossa fé e confiança em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.